Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando a Amamentação. Meu nome é Ana Paula Bastos de Oliveira, eu sou enfermeira, especialista em amamentação, tenho 19 anos de experiência na enfermagem e 14 anos de experiência na maternidade. Desses 19 anos, 14 anos são na maternidade. E hoje o tema vai ser erros cometidos pelas mães na amamentação. Esse tema é para você gestante que quer se orientar, que quer aprender como amamentar o seu filho da maneira correta, e para você mãe que já está amamentando, está com dificuldade, para você aprender que sim, é possível amamentar o seu bebê sem sofrimento. E eu aqui não vou fazer um papel de coach com ideias que eu acho que pode dar certo. E também eu não vou te ensinar nada que eu também, acho que se aplicar vai ter sucesso. O que eu vou te ensinar aqui é comprovado cientificamente. É baseado em estudos científicos e em histórias reais. Benefícios, desse programa. Você vai aprender que sim, é possível amamentar o seu bebê sem sofrimento. Você vai conseguir amamentar o seu bebê sem dor de uma forma prazerosa. Você vai aprender as técnicas corretas para aplicar aí na hora de amamentar o seu bebê. Você não vai mais ficar com as mamas engurgitadas, você não vai mais ficar com os mamilos fissurados. E se você acha que não consegue porque não tem paciência, é mais um motivo para você ficar aqui comigo, para você aprender as técnicas corretas, para você aprender o que não se deve fazer e o que se deve fazer. Porque, com certeza, aplicando as técnicas corretas, você vai ter mais paciência, porque sim, fica mais fácil amamentar. Sabemos que amamentar é simples, mas não é fácil. Porém, com as técnicas corretas, sim, fica mais fácil amamentar. E para você, mãe, que me diz que não tem o apoio do marido, não consegue amamentar porque o marido não apoia, então deixa eu te dizer, aprendendo as técnicas corretas, você vai conseguir amamentar. E um detalhe, você não vai precisar do apoio dele, porque você vai saber as técnicas corretas, você vai aplicar o que fazer, o que não fazer, e sim, vai ficar mais fácil. Então você não vai depender do apoio do seu marido. Então, eu gostaria de falar aqui só dar um exemplo para vocês, primeiramente, do que não fazer. Se você, mãezinha, já está com as mamas cheias, engurgitadas, empedradas, não tome banho quente. Não se deve tomar banho quente quando se está com as mamas cheias. Porque se você toma banho muito quente, diretamente nos seios, deixando a água cair diretamente nos seios, isso vai causar uma vasodilatação nas mamas. Essa vasodilatação vai aumentar a produção de leite e isso só vai piorar a situação. A produção de leite vai aumentar, vai engurgitar ainda mais. O que é engurgitar? Vai encher as mamas, vai empedrar as mamas. E aí a situação pode piorar, levando a uma mastite. O que é mastite? Inflamação das mamas. Vai causar dor, vai causar feridas, vai causar febre, vai dificultar a situação. Então, não tome banho muito quente se sua mama já está cheia. Se ela não está, também evite para não encher. Dê preferência aos banhos mais mornos, mais para frios. Evita de deixar a água quente ficar caindo no seu peito. O que se deve fazer quando as mamas estão engurgitadas? Uma das coisas que se deve fazer é aplicar compressa fria nas mamas e não quente. Tomar um banho mais frio, aplicar compressas
frias. Tem um caso de uma pessoa que eu atendi, a Josiane. Eu cheguei para atender ela e ela já estava nessa situação com as mamas bem cheias. Ela não estava conseguindo amamentar. Ele estava sentindo dor ao amamentar. Então eu cheguei, analisei, corrigi os erros, orientei ela no que fazer. Ela aplicou as técnicas corretas e conseguiu amamentar o seu bebê da forma correta, sem sofrimento. E teve um outro caso também da Miriam. A Miriam estava cheia de dúvidas do que fazer, do que não fazer, como amamentar da forma correta, já estava com os mamilos começando a ferir. Estava precisando de ajuda. Eu atendi a Miriam, analisei o caso dela, ensinei ela o que não fazer, o que fazer. Ela aplicou e conseguiu amamentar o bebê da forma correta. Então é importante ter conhecimento do que não fazer para não cometer erros e do que fazer para amamentar da forma correta sem sofrer. Mesmo que você não tenha paciência, mesmo que você não tenha muitas vezes até muito tempo, mesmo que você não tenha apoio, você vai conseguir amamentar o seu bebê sem sofrer. Mas antes de continuar falando sobre o que não fazer, dos erros comuns, né, cometidos pelas mães, eu quero contar um pouquinho mais da minha história. Eu vim de uma cidade pequena, de uma cidade do interior, Caeté. Meus pais moravam lá. E eles vieram quando eu ainda era bebê, né, para a cidade grande. E eles vieram, me trouxeram e eles foram para a igreja. E começaram a me levar para a igreja desde que eu era criança. E lá na igreja eu aprendi que eu deveria amar o meu próximo, que eu deveria ajudar o meu próximo, né? Sempre que fosse necessário e sempre que fosse possível, que eu deveria ajudar e deveria sempre amar o meu próximo. Então, eu cresci com isso na cabeça. E eu sou um pouco como vocês. Eu queria, então, realizar esse desejo, esse sonho, isso se tornou um sonho. Queria realizar esse sonho de ajudar o meu próximo. E eu procurei uma maneira de fazer isso, de ajudar o meu próximo. E aí eu vi na faculdade de enfermagem uma oportunidade de ajudar o meu próximo, porque a enfermagem é um profissional, né? Uma profissão que está ali sempre presente com o paciente, atendendo as necessidades dele. Então eu tive o desejo de fazer a faculdade de enfermagem. Porém, não foi fácil, né? Na minha época ainda estava muito difícil entrar para uma faculdade. Não tinha bolsas, né? Não tinha todo esse incentivo que hoje tem. Era muito difícil, não era fácil, era muito difícil passar no vestibular, conseguir uma vaga. Mas eu estudei, eu tentei, não consegui da primeira vez, mas eu insisti, consegui passar na faculdade de enfermagem. E não só isso, eu também consegui, eu consegui passar no concurso público. Estudei muito, porque também era difícil, muito difícil, como ainda é, né? Então tive que estudar muito, não foi fácil. Não foi fácil fazer faculdade, não foi fácil passar no concurso, não foi fácil. Mas eu insisti, porque eu tinha um objetivo, né? Ajudar o meu próximo. Por amor ao meu próximo, porque isso realmente criou raízes no meu coração. E eu realmente queria fazer isso. Por amor mesmo, voluntário, não por obrigação, não porque alguém me disse, mas porque sim, eu entendi que é necessário amar o próximo, porque, né, se todos tiverem esse mesmo posicionamento, com certeza nós temos sim uma sociedade melhor. Mas voltando então, eu consegui ter sucesso, né, mesmo com dificuldades. E quanto ao concurso público, quando eu passei no concurso público, eu já tinha feito, né, vários estágios e gostei muito de trabalhar na maternidade, né? Muito do trabalho exercido na maternidade.
E quando eu passei no concurso e fui chamada, o meu desejo era entrar então para a maternidade, exercer minha profissão na maternidade ali, porque é algo que tocou muito meu coração, né? Me atraiu. E eu pedi para ir para maternidade, porém não tinha vaga. Então eu fui para pediatria. Só que eu coloquei o meu nome numa lista de espera para poder ir para a maternidade. Fiquei na pediatria 2 meses, dei o meu melhor, mas o meu coração palpitava pela maternidade. E com 2 meses surgiu a vaga. Eu fui para a maternidade, trabalhar na maternidade. Gostei muito de estar ali, né? Muito mesmo. Porém, eu vi que realmente aquelas mães precisavam mesmo de apoio, tanto físico quanto emocional. Elas precisavam mesmo de ajuda, de apoio, porque esse momento é um momento em que a mãe está com muitas emoções, com medo às vezes, com muitas dúvidas, principalmente na amamentação. Elas têm muitas dúvidas, desde cuidar do umbigo do bebê, dar um banho, tudo, como pôr o bebê para arrotar, o que é normal, o que não é, as reações do bebê, o que tá certo, o que não tá, o que tá normal. Então as mães, elas encontram muitas dificuldades nesse momento, quando ganham o bebê, elas encontram muita dificuldade. Porém, o que mais aperta o coração delas é saber se o bebê tá mamando bem, se o leite tá sendo suficiente para o bebê, se o leite é fraco ou não, se o leite sustenta mesmo, né? Se tem que complementar, se não tem que complementar, é muita dúvida mesmo. Se elas estão fazendo certo, se tá tudo bem com o bebê, se ele tá mamando direitinho, quantas vezes por dia tem que mamar, quanto tempo põe para rotar. Então a maior dificuldade, a maior dúvida das mães, a maior dor é quanto à amamentação. Então, eu fiz cursos na área da amamentação, pela própria UFMG, pelo HC, procurei saber, estudei, procurei buscar informações. E eu consegui desenvolver essa habilidade de ajudar as mães nessa questão tão importante para elas. Então, não só dentro da maternidade, mas também fora, pessoas que me conheciam, né, que me conhecem, que tem bebê, me chamam, me pedem uma orientação, me perguntam, tira dúvidas comigo. Me chamam para um atendimento. E na maternidade, tanto na maternidade quanto fora, ao todo, eu já atendi mais de 12 mil mães nessa questão da amamentação e tive sucesso nesses atendimentos. Então, graças a Deus, eu percebi que sim, é possível amamentar o bebê sem sofrimento, aplicando as técnicas corretas, né? Fazendo as técnicas corretas e evitando os erros, deixando os erros, os mitos de lado, né? É possível sim amamentar o seu bebê e sem sofrer. Sim, é possível. Eu lembro, por exemplo, de uma mãe que eu ajudei, que eu encontrei ela em um outro hospital, sendo atendida em um outro hospital em que eu estava, sem ser o hospital onde eu atendi ela quando ela ganhou o bebê. E ela ficou tão feliz de me ver, ficou tão agradecida. E ela começou a me agradecer ali no meio de todo mundo, as pessoas viram, acharam bacana, e ela estava muito feliz, muito grata. E como, né, eu estava atendendo muitas mães, então eu achei que ela tivesse acabado de ganhar o bebê. Mas não. Ela não tinha acabado de ganhar o bebê, mas ainda estava muito grata. E, entre aspas, eu sei porque ela estava muito grata, mesmo não tendo acabado de ganhar o bebê. É porque o bebê, a pessoa, colhe para a vida inteira os benefícios da amamentação. Os benefícios são a curto, médio e longo prazo. A mãe colhe os benefícios, o bebê
colhe quando é bebê e também na vida adulta. Não é só quando é bebê que ele colhe. E aí eu perguntei pra mãe, que bacana, fico muito feliz, nossa, é uma satisfação poder ajudar e ver que realmente deu certo, foi eficaz, né? Fico muito feliz com isso, graças a Deus, mas qual a idade do seu bebê? Como está agora o seu bebê? Ela disse, meu bebê tá bem e está com 9 anos. Eu fiquei, maravilhada naquela época. Agora eu acho normal, é normal, porque realmente, muita experiência eu vejo que causa mesmo transformação. Já encontrei com uma mãe também, que o menino já tinha 11 anos, ela estava grávida. Então, causa mesmo transformação, aplicar as técnicas corretas e amamentar o bebê da forma correta. Causa transformação para uma vida inteira. Uma vida inteira. Existem estudos que dizem que foi feito um estudo, na Universidade Federal de Pelotas e na Universidade Católica de Pelotas, onde foram atendidas 3.500 pessoas. Esse estudo participaram 3.500 pessoas que na época eram bebês, mas esses bebês eles foram acompanhados enquanto cresciam, foram acompanhados por 30 anos. E no final do estudo chegou-se à conclusão de que as pessoas que amamentam por mais de um ano, pelo menos, por mais de um ano, elas têm aos 30 anos de idade 3% mais de QI do que as outras pessoas que amamentaram por pouco tempo ou não amamentaram. Elas têm 10% mais de escolaridade e uma renda 33%, pelo menos 33% maior do que as pessoas que não amamentaram ou amamentaram por pouco tempo. Então, as vantagens da amamentação, entre inúmeras outras vantagens, que não é o que eu vou falar no programa de hoje, eu vou falar em outro programa, mas esse é um das inúmeras vantagens que a amamentação oferece para a pessoa. Então, sim, a amamentação causa transformação a curto, médio e longo prazo. É importante amamentar o bebê e saber o que não fazer e o que fazer para poder amamentar da forma correta, ter sucesso na amamentação, não desistir da amamentação. Porque quando se aplica as formas erradas, vai ter consequência. E aí, a chance de ter um desmame precoce é muito grande. E é muito triste, porque o bebê vai perder tanto enquanto ele for bebê, tanto quanto ele enquanto for criança e pela vida adulta. Ele vai colher as consequências negativas de não ter amamentado. E a mãe também. Então é sim importante saber o que fazer, saber as técnicas corretas, saber o que não fazer e não fazer, saber o que fazer e fazer. É muito importante. Tem um exemplo também que eu lembro de uma mãe que eu atendi, muito jovem também, e ela estava cheia de dúvidas, ganhou o bebê, não teve um preparo durante a gestação e não teve uma boa orientação ou não conseguiu assimilar as orientações, não teve um acompanhamento. E ela estava em casa com muita dor, já com as consequências, já com as mamas cheias, entre outras dificuldades, ela estava com dificuldade na amamentação. O bebê não estava mamando direito, ela estava angustiada. E eu atendi ela pelo WhatsApp, porque ela estava muito longe de mim, estava em outra cidade. Não tinha como eu atender ela, naquele momento pessoalmente. Ela estava precisando de ajuda, de socorro. E eu atendi ela pelo WhatsApp mesmo, por áudio de WhatsApp. E fui orientando ela, fui falando o que fazer, como corrigir os erros, as técnicas corretas,
o que ela não poderia fazer, o que ela deveria fazer, o que ela tinha que parar de fazer. E ela foi aplicando, eu atendendo. E ela foi aplicando as técnicas corretas. Eu fui atendendo ela e ela foi aplicando. E ela tinha dúvida, ela me mandava dúvida e eu respondia. E eu lembro de uma vez que eu estava até dirigindo e eu vi que o celular, né, chamou. E era a ligação do WhatsApp e ela precisando de ajuda. E eu coloquei no Viva Voz porque, né, eu estava dirigindo, mas eu precisava atendê-la porque eu sabia que ela estava precisando, né, mesmo de ajuda. E eu orientei ela ali, fui corrigindo. E enfim, deu certo. Deu certo. Ela assimilou as orientações, ela aplicou as orientações, ela aplicou a técnica correta, corrigiu os erros e deu certo. Ela teve sucesso na amamentação. Então, é possível amamentar o seu bebê sem sofrimento. Se você já está sofrendo, é possível corrigir esses erros e parar de sofrer, de amamentar da forma correta. Se você ainda é gestante, tem como se preparar desde a gestação para ter uma amamentação de sucesso. Se você já está amamentando, está começando, está cheia de dúvidas, então também é necessário saber a forma correta para aplicar a forma correta e evitar sofrimento. Então, eu quero agora falar, né, de alguns erros comuns cometidos pelas mães que se deve evitar. É necessário evitar. Primeiro, achar que a amamentação é algo instintivo e não procurar informações. Gente, como tudo nessa vida, nós não nascemos sabendo como é amamentar da forma correta. Como tudo nessa vida, também precisamos saber como amamentar da forma correta. Então, é necessário buscar informações, sim, buscar informações, saber o que não se deve fazer, saber o que se deve fazer. É necessário estudar sobre isso. É necessário conhecer o seu corpo. Saber qual é o formato do seu mamilo, porque existem formatos diferentes, vai influenciar na amamentação. É necessário buscar informações, conhecer seu corpo, saber quais são os formatos, qual é o seu formato. É necessário buscar informações com um profissional, né? Buscar, conhecer, sim, estudar sobre o assunto. É extremamente necessário. Só praticamos algo quando temos consciência do quanto aquilo é importante pra gente. E deixamos de praticar algo como também temos consciência de que aquele algo não vai nos fazer bem, que vai trazer consequências. Precisamos ter consciência. E se não buscar informações, se não estudar sobre o assunto, não tem como ter consciência. Não tem como saber. Então, sim, é necessário estude sobre o assunto, busque orientações de como é amamentar da forma correta. Busque, sim, orientações do que não fazer e do que fazer. Então, se você está aqui comigo, fique comigo até o final, que eu vou te orientar. Vou te dar aqui algumas informações. Não todas, mas vou te dar algumas muito importantes. Então, fica aqui comigo. Outro erro, tomar banho muito quente, que é como eu disse já, né? Não se deve tomar banho muito quente, porque vai causar uma vasodilatação, vai aumentar a produção de leite. Se a mama não tá cheia, vai encher. Se ela já tá cheia, vai engurgitar, vai empedrar, vai encher mais, vai piorar a situação. Terceiro erro, fazer compressa quente direta nos seios. Tem gente que não fica satisfeita em tomar banho quente, achando que vai ajudar, e faz a compressa quente direta nos seios. É pior. Piora a situação. E aí, tá direto nos seios, vai vasodilatar muito mais essas mamas.
vai aumentar uma produção muito maior de leite. Vai encher, vai empedrar, né? Vai engurgitar mais ainda. Se já está engurgitado, aí pode levar a um quadro de mastite, que, como eu disse, vai causar ferida, vai causar dor e vai causar febre, né? Que a mastite é uma inflamação das mamas, vai causar uma febre, né? Pode causar aí uma infecção. Então, é necessário corrigir o erro antes que isso aconteça. Não faça compressas quentes direto nas mamas. Quarto erro, achar que é normal sentir dor na amamentação. Gente, definitivamente, não é normal sentir dor na amamentação. Dor ao amamentar significa que essa pega está errada. Podem ter motivos para essa pega errada e tem como corrigir, mas significa que essa pega está errada. É necessário corrigir o erro, é necessário corrigir essa pega para não sentir dor, né? Se o bebê faz a pega correta, essa mama não vai doer. E continuar insistindo nisso, amamentando com dor, isso vai levar a um desmame precoce. Então é necessário sim corrigir essa pega. Quinto erro, passar hidratante na auréola. Não pode passar hidratante na auréola, porque isso vai hiperidratar essa auréola, ela vai ficar fina. A pele vai ficar fina, muito hidratada, muito fina. E quando o bebê for sugar, vai ferir essa pele, vai machucar essa pele. Então, não se deve hiperidratar a auréola. Por quê? Ao invés de fortalecer, vai enfraquecer. Na verdade, vai fazer um efeito contrário do que o desejado, né? Porque as mães hiperidratam a auréola, que é a parte escura do peito. Elas hiperidratam achando que vai fortalecer essa auréola e vai ajudar na amamentação, mas é ao contrário. Vai afinar essa pele, vai enfraquecer. Quando o bebê for amamentar, vai ferir. E aí caímos no mesmo erro. Pode acontecer um desmame precoce. Então, não passe hidratante na auréola. Outro erro. Uso de concha para puxar o bico do peito para fora. Não se deve fazer isso. Porque se deixa a concha lá para poder puxar o bico do peito para fora, isso vai friccionar, né, a pele ali da auréola, do bico, isso pode machucar. E também não vai permitir que esse mamilo, esse bico do peito respire. Isso pode levar a uma infecção, uma contaminação ali para o seu bico do peito. Então não use conchas para puxar o bico do peito para fora. Oitavo erro. Estimular o bico do peito enquanto gestante. Gente, não pode estimular o bico do peito enquanto gestante, porque ao fazer isso vai ser liberada uma substância chamada ocitocina. Essa substância, ela faz com que o útero contraia. A ocitocina manda estímulos para o cérebro para que ele contraia o útero. A ocitocina vai ajudar a contrair o útero. Quando a mãe já está amamentando, já ganhou o bebê vai sugar. Quando ele suga, sim, é mandada uma mensagem para o cérebro para liberar a ocitocina, e a ocitocina vai fazer com que esse útero contraia. Mas isso é bom depois que se ganha o bebê. Na gestação, não se deve estimular o bico do peito. Isso pode causar um parto prematuro por causa da estimulação desse útero. Então, não estimule o bico do peito na gestação. Nono erro. Pentear os cabelos em cima do peito. A mãe coloca os cabelos em cima do peito e penteia. Não pode fazer isso. Porque ali você vai estar estimulando as suas mamas e isso pode causar engurgitamento também.
vai causar uma maior produção de leite, vai encher, vai empedrar, que é o quê? Engurgitar. Então não se deve, penteie os cabelos normalmente para trás, não penteie os cabelos em cima do peito, coloque ele para trás para pentear, não estimule ainda mais as suas mamas, correto? Porque aí você vai estar contribuindo para evitar o engurgitamento das suas mamas. 10º erro, oferecer fórmula na mamadeira para o bebê sem uma prescrição médica, sem uma orientação médica. É o seguinte, o pediatra, ele só vai prescrever a fórmula para o bebê se for realmente necessário. E quando é necessário? Eu vou dar apenas um exemplo para vocês entenderem. Quando o seu bebê nasce, ele não conseguiu sugar e a glicose dessa criança está só caindo, que é a energia que nós temos, né? A glicose sanguínea, a glicemia, que é a glicose no sangue, que vai dar energia para o bebê. Ele precisa amamentar no peito para ter essa energia, mas se ele não mamou por algum problema do organismo, ele não conseguiu mamar e a glicose está caiu muito, esse bebê está sem energia para sugar o peito, esse é um dos motivos que será necessário. Mas isso só se for necessário, só com a orientação, com a prescrição médica, com a indicação médica. Por quê? Porque a fórmula, ela tem vitaminas para o bebê. Porém, a digestão dela é uma digestão mais difícil do que o leite materno. A digestão do leite materno para o bebê é super fácil. A fórmula já é mais pesada. É como se nós, por exemplo, estivéssemos comendo uma feijoada. A digestão é um pouco mais difícil. E também a fórmula, ela não tem os anticorpos necessários para o bebê. A mãe é que vai fornecer para o bebê os anticorpos através do leite materno. E outro motivo que não se deve dar fórmula na mamadeira para o bebê sem a indicação médica é porque ali vai ser manuseada a mamadeira. A mamadeira, ela pode não ser higienizada corretamente da forma que deve ser. Talvez fique uma sujeirinha ali no biquinho que não dá para tirar. E isso vai causar uma gastroenterite no bebê, provavelmente. Corre-se o risco disso. Corre-se o risco de causar uma diarreia no bebê. E o bebê vai perder peso. Então, não dê fórmula na mamadeira para o seu bebê sem a indicação médica. E muitas das vezes também, quando o médico indica, nem é na mamadeira, é no copinho. Por quê? Para que o bebê não largue o peito. Porque se você der na mamadeira com bicos artificiais da mamadeira, aquele bico é muito mais fácil de pegar do que o peito. E aí, o que acontece? O bebê vai desacostumar com o peito, vai largar. E infelizmente vai ter um desmame precoce dessa amamentação. E não é isso que nós queremos. Por quê? Porque o leite materno, além dele ser de graça, o que a fórmula não é, a fórmula tem um custo um pouco salgado. Além do leite materno ser de graça, ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa. Tem vitaminas, proteínas, nutrientes, água, gordura, tudo na medida certa. Tudo que o seu bebê precisa na medida certa. E tem anticorpos que vai proteger o seu bebê, por exemplo, de alergias da proteína do leite. O bebê que não amamenta corre um grande risco de ter alergia depois da proteína do leite. E outra, você vai estar evitando muitas internações. Você vai deixar de internar o seu bebê porque o leite materno, ele tem anticorpos, né? Que vai proteger o bebê, que vai fortalecer a imunidade do bebê, vai fortalecer a defesa do bebê contra organismos, né, patógenos, vermes, anticorpos, antígenos, vírus, bactérias. O anticorpo vai fornecer os anticorpos necessários para isso, vai aumentar a imunidade do seu bebê, a defesa do organismo do seu bebê. Então,
Não dê fórmula na mamadeira para o seu bebê. Dê leite no peito. Amamente o seu bebê no peito. Foi feita uma pesquisa pela Universidade Federal de Pelotas e Universidade Católica de Pelotas, onde foram acompanhadas 3.500 pessoas desde bebê. 3.500 bebês participaram. E eles foram acompanhados por 30 anos. E no final desses 30 anos, no final da pesquisa, concluiu-se que as pessoas que amamentaram por mais de um ano, por pelo menos um ano ou mais de um ano, elas, aos 30 anos de idade, elas têm um QI 3% mais elevado do que as pessoas que não amamentaram ou amamentaram pouco. Elas possuem uma renda 33% maior do que as que não amamentaram ou amamentaram por pouco tempo. Pelo menos 33%, no mínimo 33%. E um nível de escolaridade 10% maior do que as pessoas que não amamentaram ou amamentaram por pouco tempo. Então, o aleitamento materno no peito, dar de mamar no peito para o seu bebê, vai contribuir tanto para a saúde do seu bebê, quanto para a vida adulta dele. Vai garantir saúde e sucesso para o seu bebê. Então, deve-se sim amamentar o seu bebê no peito. Não dê fórmula na mamadeira para o seu bebê. Não faça isso. Se você ama o seu bebê, amamente ele no peito. E como eu disse, é possível amamentar o seu bebê no peito e sem sofrimento. O aleitamento materno possui inúmeras vantagens. Eu só dei aqui uma diquinha. Eu só dei uma dica de uma das vantagens, né? Duas das vantagens, que é garantir a saúde e o sucesso, mas tem inúmeras vantagens. Depois, em um outro programa, nós vamos abordar esse tema. Mas hoje aqui eu quero orientar vocês a buscarem orientação sobre o assunto, a não cometerem os erros citados e fazer os procedimentos corretos. E como eu disse, um deles é: não coloque compressa quente no seu peito. Se for necessário, coloque compressa fria. E eu quero adiantar para vocês aqui também um método que eu desenvolvi observando ao longo dos anos, né, de experiência. Eu pude observar uma coisa, um método que dá certo se ele for seguido. Dá certo, você vai conseguir amamentar o seu bebê no peito sem sofrimento se seguir isso. E qual que é esse método? Ele é baseado em 3 pilares. O primeiro pilar é a preparação. Você precisa se preparar para amamentar o seu bebê. Mas se preparar da forma correta, sem cometer os erros citados. Segundo, você precisa posicionar o bebê corretamente para facilitar para o bebê fazer a pega correta. E terceiro, esse bebê precisa ter a pega correta. Ele precisa fazer a pega corretamente, porque como eu já disse, se ele fizer a pega errada, provavelmente vai ferir o peito, você vai sentir dor e vai ter um desmame precoce. Então, você precisa ter um bom preparo, posicionar o bebê corretamente e ajudar esse bebê a fazer a pega correta. Então, para uma amamentação bem sucedida, esses 3 pilares basicamente vão te ajudar. Gostaria de agradecer quem chegou até aqui comigo. Esse assunto das vantagens da amamentação e do que fazer são temas para um outro programa. Eu só queria deixar vocês cientes disso, que existe a forma correta. E se vocês fizerem a forma correta, vocês terão sucesso.
Eu estarei abordando isso em outro programa, espero que vocês me acompanhem. Fique comigo, continue acompanhando o programa. E eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Então, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até o próximo programa.